Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Meu convidado especialíssimo e você também, minha convidada, meu convidado, desde 2021, o Provocação Histórica, trazendo aqui grandes debates da história, da historiografia, mas também dessa história pulsante do tempo presente, da espuma nervosa dos acontecimentos, com grandes figuras aqui que a gente tem a alegria de prosear. Eu nem digo que é uma entrevista, é uma prosa que poderia ser em qualquer outro cenário, sobretudo se fosse, por exemplo, mesmo num boteco, eu tomaria um suco de laranja para não engasgar ali na hora, né? Imagina? Mas, enfim, o fato é que a gente faz aqui algo mais intimista para que você entre nessa história e também pense que pode ser e deve ser protagonista, senhor, senhora da sua própria história, mas sabendo também que existem estruturas que fazem, às vezes, a gente fazer coisas que nem o nosso inconsciente imagina. Então, senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador e um historiador operário do tempo no Brasil que tem um violento passado pela frente, mas um mundo que tem um violento passado pela frente. Então vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história, aleluia! Até porque hoje eu tenho alegria, mesmo que eu converse com ele quase toda semana via Zap, conversando sobre as agruras da existência e da resistência, tenho a alegria de receber aqui ao vivo e presencialmente no palco do Provocação Histórica, ele que dispensa apresentações, mas que eu apresento a vocês. Ele é escritor, ele é um poeta da existência, ele é jornalista desses que vai na raiz das questões, praticamente um historiador do tempo presente, mas ele também é músico, ele também é um amante daquilo que interessa na existência, que é amar e mudar as coisas. Por isso ele está aqui, Jamil Chad, seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Você veio a primeira vez há algum tempo atrás, há uns 3 anos. Pelo menos. E foi à distância. A pandemia agora. Ainda no fim do mundo pandêmico, né? É isso mesmo. E a gente achava que não podia piorar e piorou, né? Exatamente. Né? Exatamente. Comecemos por aí. Você estava na Suíça, acho, e a gente no Brasil do Bolsonaro. Aí a gente se livrou dele, mas não se livrou do Trump, né? Não, e a gente achou que um ciclo histórico estava se encerrando, poderia se encerrar, mas a gente está descobrindo que a realidade é muito mais complexa. Mas eu quero te agradecer pelo convite e também parabenizar pelo programa, porque realmente a insurreição das consciências é uma arma absolutamente fundamental. E a provocação é a chave disso. Vamos nessa. A chave disso. Provocação. Quando o filho do Abu Janra veio aqui, o André Abu Janra, que é músico, né? Sim. De mão cheia, ele falou assim, você rouba o nome do programa do meu pai e não me paga nada? Assim, né? Tirando um sarro. Aí eu olhei e falei, você tá falando sério? Sarrista pra caramba, né? Mas provocando. Jamil, e por falar em provocação, ó, você traz aqui... Esse é o seu livro mais recente, né? Isso. Lançado agora no fim de 2025, estamos ainda no rescaldo de 24, 25. Tomara que você seja deportado. O título é genial e trágico, né? E é aqui uma viagem pela distopia americana, quando Jamil e sua família desembarcam em Nova York, ali em agosto de 2024, ali nas tensões trágicas das eleições nos Estados Unidos de 2024, a possibilidade do retorno catastrófico do Donald Trump, e o Jamil, como excelente jornalista que vai a campo, começa a viajar pelos States, entrevistar as pessoas e escreve então esse livraço aqui, um clássico de nascença, que está aí da editora Nós. Está o link para vocês, põe no chat também. Jamil, vamos lá, né? Você foi lá para exatamente fazer isso? Ou do nada você simplesmente começou a relatar e falou... Não foi para isso, mas o que aconteceu é que você chega lá e você descobre que tem uma sociedade numa crise existencial profunda. E eu queria entender, eu queria ouvir. É um absurdo eu dizer que 1 ano depois eu saí de lá entendendo. Não é isso, não é isso. Mas eu queria viajar e tentar entender, ou pelo menos tentar escutar as pessoas, para saber, primeiro, por quê? Por que votar por Donald Trump de novo? De novo, porque o que acontece numa sociedade? 2, e os democratas? Por que aquela sociedade se sentiu traída ou se sentiu abandonada pelos democratas? E, acima de tudo, a questão da democracia.
né? Aquele país que a gente sabe que não é exatamente isso, mas que se apresentava ao mundo como a bússola da democracia no mundo. Tinha o estofo, tinha esse mito, né? Tinha, era um mito. E aí é justamente o ponto do livro. O que acontece quando os mitos se desfazem? O que acontece numa sociedade quando o mito acaba? Então tem 2 mitos que eu trago no livro que eles se desfazem. O primeiro deles é do sonho americano. Aquela ideia de que com as tuas mãos, na tua vida, você vai sair da onde você estava e chegar em outro lugar. Living the dream. Absolutamente, só depende de você, né? Que nunca foi absolutamente verdade para todo mundo. É verdade, uma classe média ali, branca, etc., até teve esse destino, mas hoje praticamente ninguém mais acredita nesse sonho americano. Então o que acontece com uma sociedade quando o sonho americano, quando o seu mito fundador se desfaz? Então esse é um dos mitos que acaba. E o outro mito que acaba é justamente o do destino manifesto. Nós temos uma missão no mundo. Eles descobrem que tem mais gente no mundo, né? Que tem uma concorrência real, no caso da China, que existem outros polos de poder, que pessoas pensam de forma diferente e não necessariamente querem consumir os produtos. O tempo todo. O tempo todo. Então, são 2 mitos que se desfazem. O sonho americano e o destino manifesto. E aí, quando isso tudo se desfaz, você tem, basicamente, uma crise existencial profunda. Então, o livro é sobre isso. No fim das contas, sobre o declínio do Império Americano, como o próprio livro, o filme já dizia lá atrás, né? Exato, exato. Que tem obviamente, um capítulo que a gente sabe muito bem. Quando o capitalismo vive uma crise profunda, ele vai ao autoritarismo buscar meios, instrumentos para continuar existindo, ou pelo menos para vingar. E nós estamos vendo, no fundo, um pouco disso, né? Quando as instituições que a gente achava que elas eram absolutamente sólidas, não. De repente, não mais que de repente. Tem uma provocação de historiador que é, dentro de um certo ponto de vista da formação dos Estados Unidos, esse sonho nunca existiu, né? Exato. Quer dizer, você mesmo diz, né? É uma história forjada a ferro, fogo, violência, matando búfalo e matando nativos americanos, dos Apalaches. Exato. Aliás, o que é mais bizarro, eles usam o nome, eles nomeiam os carrões deles de superconsumo com o nome de comunidades indígenas que eles mataram, né? Exatamente. Cadillac, outros tantos... Cadillac não, Pontiac. Né? Enfim, todos os nomes que aparecem ali no imaginário da expansão para o oeste, né? Claro. Quer dizer, então, imagina, você faz a independência, mas os patriarcas da independência, Jefferson e companhia, George Washington, eles têm escravizados. Sim, sem dúvida. Então, aí a marca da permanência da história da escravidão, né? Sem dúvida. Para os afro-americanos. E você conversou com eles no Harlem, não foi? Muito, muito. Na verdade, o que eu tentei fazer é sair dos polos de, vamos dizer assim, de poder, de fartura, de opulência, e ir justamente a todos esses locais. Então, sim, no Harlem, no Bronx, isso na periferia de Nova York, mas também no Mississippi, em Arkansas, etc. Em Arkansas eu levei um susto, porque eu fiz tudo de carro, né? Eu queria conhecer e parar onde eu quisesse. Você nunca tinha feito isso? Não dessa dimensão, né? Por exemplo, só no muro, só no percurso do muro, foram 1.500 quilômetros que eu fiz. Então, assim... De muro ininterrupto. De muro ininterrupto. Nos parando nas estados ali cidadezinhas. com divisa com o México. Exato. E eu ficava cruzando, né? Aí a nossa vantagem de ser brasileiro, eu ficava cruzando para o México, como eu tinha visto de residência nos Estados Unidos, também voltava para os Estados Unidos. Então, eu ficava indo e vindo do muro. Costurando ali. Costurando e tentando entender o que acontecia dos dois lados. Mas nessas viagens, e é isso que você traz, de repente você descobre um país que não está em Hollywood, que não está na mitologia, no imaginário popular que nos foi apresentado. Sim. Eles foram muito bons em propaganda. A gente precisa concordar, né? Porque eles conseguiram, de uma forma brilhante, esconder tudo aquilo. Só que você chega lá, por exemplo, numa cidadezinha do Arkansas, que parecia um filme do Velho Oeste, daquelas cidades absolutamente abandonadas, batia um vento muito forte. Passo Fendo. Aquela coisa absolutamente surreal. E eu fui, claro,
tentar entender, e eu descobri que aquela cidadezinha tinha o PIB per capita de Bangladesh. Ou seja, uma pessoa morava ali da mesma forma, com a mesma renda de alguém em Bangladesh ou na Bolívia. Então, calma aí, na maior potência militar do mundo, com 9.000 ogivas nucleares, que é o que eles têm, né? 9.000 ogivas nucleares, você tem uma pobreza extrema, sim. Né? Nova York é outro exemplo, e não é por acaso que o Mandame ganhou. Você tem uma cidade que é sozinha, e a grande Nova York, né? Não só a cidade, mas a grande Nova York seria a 12ª maior economia do mundo, cara. 12ª maior economia. Então, assim... Estaria na frente do Brasil, né? Então, e de tantos e tantos países. Na maioria dos lugares. É a cidade com o maior número de bilionários. Você fala cento e poucos, Cento e poucos. Juntos, eles resolveriam a fome no mundo, não em Nova York, no mundo. Mas, nessa mesma cidade, tem 2 milhões de moradores abaixo da linha da pobreza. Como? 2 milhões só? 2 milhões. E esse abaixo da linha de pobreza é um valor de quantos $1.000 por ano? Agora está mais ou menos em $40.000. Só que se você converter aqui para real, né, tem brasileiro que nem chega nisso também. Exatamente, né? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas lá, você não... é tudo mais caro. Né? Exato, eu nem conto essa história no livro, porque aconteceu depois que eu tinha terminado o livro. Eu tive uma pedra no rim. Sim. Onde eu ouvi essa história? Você contou no lançamento do livro da Martins Fontes. Provavelmente. Infelizmente não está no livro, porque foi depois do lançamento. Eu tive uma pedra no rim, fui levado de emergência para um hospital, fiquei numa sala com 20 pacientes e um banheiro, ou seja, não é nada. Eu passei a noite numa maca, no corredor, não tinha comida. Acordei no dia seguinte de manhã e, graças a Deus, para aquelas sortes absurdas, a pedra saiu sozinha. Aquelas coisas, né? Ótimo. Levantei e fui embora. Miraculosas. Quem já teve pedra sabe o que acontece. Quando ela sai, você levanta como se tivesse renascido, né, no caso. Anda na água, que nem Jesus. Eu fui embora. 2 semanas depois chegou a conta. Eu tenho seguro, mas chegou a conta. $48.000. $48.000. Aí, críticos do SUS. Do SUS. Pensa bem. Exatamente. Agora, você fala, então, $40.000 de renda por ano é muito? Não paga nem 2 dias de uma pedra no rim, no hospital local. Então, é pobreza. Obviamente, um número absoluto. Você fala, o cara está reclamando que ganha $40.000, mas ele não tem direito a ficar doente. Ele não tem direito a ficar doente. Uma doença, e isso eu vi, uma doença leva uma pessoa à falência. A gente sabe o que isso quer dizer. Aparece já em alguns filmes, né? Em séries. Eu lembro de uma série muito louca, assim, o cara em Nova York, ele ficou 3 dias no hospital, aí ele fugiu para não pagar a conta. Aparece já, né? Claro. Porque virou um negócio assim. Claro. Então a história da democracia americana era uma democracia, obviamente, repleta eu diria, de falhas profundas. E aí aparece um Messias, um Salvador, uma pessoa que vai... Eu fui a muitos comícios. Você viu os trampistas de perto, né? Eu vi e assim, eu fiz questão de ir a esses eventos não como jornalista. Eu pegava a fila. Né? Eu entrava o bagulho. Eu queria entrar na loucura, naquela... teve uma delas que... E dá um senso de comunidade assustador, que é típico do fascismo, né? Exatamente. E aí você lembra, todas as teorias que a gente estuda sobre o fascismo, de que o fascismo não é sobre uma pessoa. É um coletivo. É um coletivo. E aí você entende que aquele estádio, aquele ginásio, aquele parque... Foi no Madison Square, né? Esse é um deles. Rally, não é? Como é que fala? Rally. É isso, né? No Madison Square Garden, que, óbvio, é um... Templo do esporte, né? Eu vi o LeBron James jogando lá. Isso. Devo até hoje aqueles ingressos caros, inclusive. Então, naquele local e todo aquele evento, eu fiquei 9 horas. Então, 9 horas. Seu filho estava com você? Eu levei. Eu queria que ele visse... Eu não achava que era 9 horas, confesso. Confesso que a gente ia passar 3 horas. Isso é tortura, ele vai lembrar no fundo. Pô, pai. Ele me falava assim, papai, não fala nada, fica só quieto, porque não podemos ter problemas aqui. Eu falei, eu sei, você tem razão, não podemos ter problemas aqui. E lá você é visto como árabe? É curioso isso, porque se a pessoa não sabe a tua nacionalidade, só vê o teu nome, sem dúvida, árabe. É um árabe. Né?
Mas aí você... Eles não sabem o que é o Brasil, né? Exato. Exatamente. Pode ser pior, né? Árabe e latino. E comunista. Opa, não podia falar que não é comunista. Não, aí acabou. O Jamel é um democrata radical, mas... Cara, mas que impressionante. Mas ali foi uma história impressionante, porque você vê que há uma... claro, a gente ri disso, mas no fundo dava calafrios. Né? Porque aquelas pessoas gritavam com uma energia absurda cada vez que no palco a ordem era o ódio, a morte, a retirada de direitos, a deportação. Teve um momento que a gente se olhou e pensou, uau, o que é isso, né? Então, uma das pessoas que estava falando disse que se Trump vencesse, a pena de morte ia ser instaurada a todos os imigrantes que cometessem qualquer crime. E o estádio veio abaixo. Você fica pensando, até hoje é de arrepiar. E um dos motes, o mote tomara que você seja deportado, seu filho ouviu na escola, né? Isso, o outro, o menor, são dois meninos, são paulinos, para deixar claro. Paulinos. Só para deixar Vai claro. tricolor paulista. Só para deixar claro, o resto da vida deles eles vão escolher o que eles quiserem, profissão, orientação sexual, religião, mas o time sou eu. Não, mas o que aconteceu foi que ele estava muito seguro de sair da Suíça e ir para Nova York. A Suíça, basicamente, a gente mora no campo, né? Uma vida completamente diferente da vida de Nova York. E ele chegou em Nova York e levou um susto. Né? Talvez a gente não leve um susto porque a gente vem de São Paulo. Circula, né? Mas alguém que sai do meio coisa rural bucólica, né? da Suíça e chega em Nova York, foi um susto. E um dia, antes da eleição, a gente indo para a escola, ele perguntou assim, papai, o que vai acontecer com a gente se o Trump vencer? Eu falei, não, cara, nada. Com a gente, imagina nada. Porque teu pai tem visto, tua mãe tem visto, vocês estão na escola, não cometemos nenhum crime, fique tranquilo, não vai acontecer nada. E eu vi que ele não acreditou. Eu vi que ele desconfiado. Me olhou assim, tipo, tá bom. Aprendi com você a desconfiar, né, pai? Exato. Mas eu vi que ele estava muito inseguro, né? E aí começa o governo, aí ganha o Donald Trump, começa o governo, foram semanas avassaladoras, né, de retirada de direitos, de anúncios dramáticos. Aquele momento foi muito, muito forte. E alguns meses depois, na escola, imagine, uma escola absolutamente legal, progressista, em Nova York, onde Donald Trump perdeu de forma avassaladora, etc. Ele está jogando bola, um coleguinha, na briga de bola, na briga, etc., diz para ele, tomara que você seja deportado. E ele se dá conta que, claro, não vai acontecer nada, mas ele não pertence ali. Né? Não é daqui. Você não é daqui. Não aconteceu nada, cara. Assim, nem se compara com tudo isso aqui que está acontecendo. E os fascistas do ICE estão fazendo, né? Mas o que eu levei daquele episódio foi que quando você autoriza o ódio, quando você autoriza das instâncias superiores o ódio, ele vai brotar nos lugares mais inesperados da sociedade. Né? Vai brotar num joguinho de bola de moleques de 11 anos. Que, não sei como foi a tua infância, mas eu não sabia o que era deportado com 11 anos de idade. Parecia isso, né? Tinha o bullying, né? Que claro, ninguém chamava de bullying, mas não era sobre isso, né? Então, como que aquela palavra que sai de campanhas políticas, da construção do outro, chega até a escola? Até foi curioso, porque a escola não tinha um protocolo para isso. Ele, obviamente, respondeu. Ele foi punido, porque ele respondeu. E a escola não tinha o protocolo. Ele xingou? Né? Go fuck yourself. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E ele foi punido, porque, claro, escutaram, ele falou um palavrão, foi lá e foi punido. E aí ele ficou mais juriado ainda, né? Porque, puxa, e aí a escola entendeu que não tinha nem protocolo, nem preparação. Uma escola progressista, né?
para lidar com uma situação dessa. Então, óbvio, é uma historinha desse tamanho, não teve repercussão nenhuma. Mas é um termômetro, né? Um termômetro, exatamente. Impressionante. E dessas histórias aqui, ó, então estou aqui, gente, com o glorioso Jamil Chad, nosso camarada. Vocês conhecem ele de outros carnavais, mas também aqui do nosso glorioso ICL Notícias, sempre trazendo, inclusive, as grandes questões internacionais para a gente em primeiríssima mão. Leiam também os textos do Jamil no portal do ICL Notícias, tá? iclnoticias.com.br. E tomara que você seja deportado pela editora Nós, uma viagem pela distopia americana. Das histórias aqui que você narrou, escreveu e contou em alguns lugares, qual que as pessoas nunca perguntam assim, você queria contar? Tem uma dos indígenas, já que você falou justamente da expansão pro da expansão, porque a expansão tinha a ideia de que era um espaço vazio. Não era um espaço vazio. né? Não era. Não só não era um espaço vazio, como existia a ideia de que nós vamos civilizar, controlar e administrar a natureza. Mas tinha gente, né? Tinha gente. E aí, numa das viagens, é justamente entre o Arizona e Utah, que tem um grupo indígena, absoluta, uma pobreza impressionante, impressionante. 20% das residências sem água encanada. Da comunidade da comunidade indígena, uma comunidade grande, 140 mil pessoas, uma reserva, 140 mil pessoas, não é pouca gente, mas 20% das casas sem água encanada, uma situação realmente de pobreza. E aí vamos colocar, líderes comunitários, aquelas pessoas que assumem papéis, né, importantes na sua comunidade, era já um senhor, e ele estava me contando que, claro, na juventude dele, ele via aquilo ali, aquela pobreza total, e decidiu sair da comunidade para buscar alguma alternativa. E o que ele fez? Se alistou no exército, né? Era um caminho para sair daquela situação. Então ele se alista no exército americano e, como um soldado norte-americano, ele é mandado para aquelas missões pelo mundo, né? Guerras, invasões, tudo aquilo que a gente conhece. Que está até no imaginário dos filmes sobre o Vietnã, né? Exatamente. Sai um sujeito afro-americano reprimido nas comunidades deles, Perfeito. mas vai matar os outros fora do país em nome do quê, né? Exatamente, exatamente. E aí, ele disse que ele chegou no primeiro local, que era na África, ele não quis dizer onde era, eu acho que para também não colocar aquele país como o país pobre, uma pessoa muito, muito consciente. Essa é uma outra história que eu também vi nos Estados Unidos. Muitas pessoas muito conscientes das barbaridades dos Estados Unidos pelo mundo. Isso também me deu um pouco de esperança, sim, sinceramente. E ele, então, antes de sair a campo, o general local então explica para ele que, olha, para aqueles soldados, olha, vocês vão sair na cidade, para patrulhar a cidade, mas eu queria que vocês soubessem, uma cidade extremamente pobre, como vocês jamais viram, etc, 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 explicando, preparando os soldados para a pobreza extrema. E que ele sai, ele olha e ele fala, a minha cidade é pior do que isso. Estou em casa aqui, olha lá. Que história é essa? E ele abandona o exército e volta para a cidade dele e pensa, que história é essa que nós estamos exportando democracia se lá na minha casa não tem? Então, ele conta toda essa história. E é, no fundo, muito, muito impactante quando você vê a complexidade, né, dessas histórias. Ao mesmo tempo, tem uma classe, eu diria, média, alta, que jamais pensou... Que vive em outra vibração, né? Que jamais pensou que ia ter que lutar pela democracia no seu próprio país. Ela estava lutando pela democracia no Irã, em Cuba, não sei aonde, etc. Mas não em casa. Em casa está garantido. Somos homens livres. Exatamente. Aqui, e eles vão descobrindo que não são, ou que as coisas estão ruindo diante dos seus olhos. E aí eu fui convidado, e por isso que eu também não entrou no livro, mas de uma certa forma, tomara que tenha uma outra edição, porque daí eu vou colocar essas histórias. Eles descobrem que eles precisam agir. Né? Então, imagina, Donald Trump desmontando tudo, cara, desmontando tudo. E eles convocam uma reunião dos artistas de Nova York, diretores, artistas, etc. Fiquei pensando, caramba, eu vou chegar lá, vai estar o
o George Clooney num lado da mesa desenhando as estratégias, ou não sei quem ali fazendo a parte do orçamento, não sei o que e tal. Eu chego um pouquinho atrasado. Quando eu entro, me pedem para tirar o sapato, eu tiro o sapato, e eu entro na sala e está todo mundo sentado em almofadas no chão, luz baixa, né? Falei, uau. O que está acontecendo? O que é? Será que eu vim para o lugar certo, né? E eu chego lá e eu descubro que na construção da resistência, então, eles tinham começado com uma pergunta que todos tinham que responder. Se você fosse uma árvore, que árvore você seria? Eu pensei... Aí você queria dar uma arvorizada na sua cara. Vocês vão ser atropelados. Vocês vão ser atropelados. Porque do outro lado tem plano, tem muito dinheiro, tem ambição. Olha, esse exército, se ele fosse um exército nacional hoje, ele seria o 14º maior exército do mundo, quase. 14º maior exército do mundo. Maior do que o da Ucrânia, em termos de financeiros. Inacreditável, né? É inacreditável. Ele é... O ICE, a sigla em inglês, o que é? Immigration, Customs Enforcement. Não, tem que verificar, desculpa, não me lembro. É a polícia da imigração. É a polícia da imigração. É a entidade que ganhou o mandato. Ela não tem tantos anos, ela tem 25... Parece muito com a tal da Guarda Nacional, mas em alguns aspectos. Isso. E ela é criada justamente para facilitar, claro, essas deportações, para cumprir os mandatos de deportação. Só que ela passa por uma expansão absoluta. Também entre os democratas, né? Claro. E aí não dá para a gente dizer, não, isso aqui começou com o Donald Trump. Não, com o Donald Trump isso se intensifica de uma maneira brutal. Eles terão, em 2027, que é quando o orçamento vai chegar num pico, 120 bilhões de dólares de orçamento. O orçamento militar brasileiro é de 20 bilhões. Orçamento que você mesmo entrevistou ele, Celso Amorim. Isso. Ele está falando, invistam porque a gente vai ser invadido nessa bagaça. Ou, pelo menos, não adianta a gente achar que, como a gente não ataca ninguém, a gente está... Vão atacar a gente. Né? Aquela ideia de que, não, eu não provoquei ninguém, eu não tenho ambições imperialistas nenhuma, eu não tenho por que me preocupar. Mas essa força militar, ela tem um orçamento 6 vezes ao orçamento de todo o exército brasileiro. Então, para quê? Para expulsar imigrantes. Né? Então, olha só a dimensão do que nós estamos falando. E aí tem um outro aspecto que é evidente que vai ter de alguma forma gerar um debate. Você faz esse processo de deportação não sem consequências para uma sociedade que foi construída assim com imigrantes. E a pergunta é uma interrupção dessa construção? É uma reversão dessa... O que é? Eu não tenho resposta. Mas o que acontece com uma sociedade quando ela, depois de ser formada a partir de imigrantes, diz, eu não quero mais esses imigrantes. É verdade, cara, que não são todos os imigrantes que foram sempre aceitos lá. Né? Sempre teve cota. Esses sonhos de trem, que até um brasileiro foi indicado, né, para melhor fotografia. Sonhos de trem mostram a xenofobia contra os chineses. Exatamente. Né? Então, tinha cota, por exemplo, inclusive para italianos, que eram do sul, você... Assim, né? Já era. Chegou a ter cotas para italianos, porque, claro, não eram os irlandeses, não eram os anglo-saxões. E teve um momento, depois que a escravidão termina, que os latinos ganham um nome. São os braceiros. Né? Que eu não tinha me tocado. Braceiros. É braços. Ou seja, a mão de obra... Escrava. Né? Eles não eram pessoas. Eles eram trazidos... São braços. Porque a economia americana precisava de braços para ser construída. Então, né, nem todos são os imigrantes acolhidos, né, com tapete vermelho, etc. Não é verdade. Mas a pergunta que fica é: que sociedade vai existir depois desse período? E, bom, antes de você entrar, inclusive, nessa desordem mundial que às vezes parece muito nova, às vezes não tão nova assim,
Deixa eu convidar aqui o nosso grande público do ICL e a Lures para um eventaço. É amanhã, às 20 horas. O Eduardo Moreira vai apresentar a vocês uma das grandes revoluções do ICL aqui no ano de 2026, com o evento Oráculo ICL, que vai discutir, entre outras coisas e causas, inclusive as polêmicas e as críticas ao uso da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, como a gente pode fazer esse uso de tal forma que isso possa nos emancipar. É possível? O Eduardo vai explicar tudo para vocês amanhã, quinta-feira, às 20 horas, aqui ao vivo, gratuitamente, nos canais do ICL. Então, se inscreva e venha conosco debater o Oráculo ICL. A gente espera vocês. Ô Jamil, você que tantas vezes, né, em tantos meios de comunicação, acabou sendo o oráculo do que acontece no mundo, né? Claro, estou aqui aloprando, mas uma figura sempre ali respeitável e muito bem informada e crítica. Aliás, por ser essa figura crítica, também pagando o preço muitas vezes por isso, né, em certos meios mais reacionários. Mas o fato é, teve esse momento do Trump arregaçando ano passado, né? Aqueles decretos, aquelas assinaturas, e aí de um Trump também feito pela indústria cultural, pela sociedade do espetáculo. Sabe o que eu fiquei lembrando? O Donald Trump aparecia em tudo quanto é produção hollywoodiana que se passava em Nova York. Ele fez pontinha no Friends, no Sex and the City, da maravilhosa Sarah Jessica Parker. Ele aparecia em tudo quanto é lugar. Ou seja, ele é um produto da indústria cultural americana, né? Sem dúvida. Na TV, no espetáculo, no sentido Gildebord, né? Essa vida vazia do espetáculo. Enfim, aí ele faz todo aquele espetáculo, no sentido também debordiano, mas não só. Começa a meter as tarifas. E aí a gente ficou assim, em alguns momentos, inclusive no caso da Groenlândia, esperando, né? Esperando a guerra começar, a terceira guerra, sei lá. Deu uma arrefecida ou não? Como é que está o cenário? Não, eu acho que não deu. O que tem acontecido, bom, 2025 foi o ano do desmonte. Do desmonte da ordem internacional. A gente pode discutir, será que ela existia, será que ela não existia? Tem um debate, sem dúvida nenhuma, precisa ter até o debate. Mas o que existiam, na verdade, eram regras que mais ou menos criavam previsibilidades. É verdade, o governo americano de democratas e republicanos violava todas essas regras o tempo todo. Mas, vou te dar um exemplo muito simples. Ali pelo ano 96, 97, o governo americano vai lá e viola uma regra comercial em relação à gasolina brasileira. Uhum. O Brasil leva os Estados Unidos para os tribunais da OMC, ganha, e o governo norte-americano precisa cumprir. Acata. Ou seja, existia em algum lugar instituições que diziam, olha, não. Né? Pesos e contrapesos. E aí por que eles cumpriam se eles eram potência? Bom, porque eles também queriam previsibilidade dos seus parceiros. Então, não era evidente de falar, eu sou uma superpotência, eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu também quero previsibilidade. Agora, o que aconteceu em 2025 foi a constatação por parte deles de que você precisava desmontar a ordem, porque a ordem passou a ser um obstáculo para a expansão ou para a recuperação da hegemonia americana. Não é porque ela era obsoleta, como a gente acha. Puxa, é uma ordem obsoleta de 1945, o Conselho de Segurança não inclui nenhum país em desenvolvimento além da China. Como? Né? Não é essa a lógica. A lógica é as regras, o direito internacional, elas são obstáculos para a nossa expansão. Eu não quero ter obstáculo nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar essa ordem. Eu vou sair das instituições que eu não quiser. E agora, e esse eu acho que é o que nós provavelmente vamos ver nos próximos anos, é a construção de uma ordem nova. Ela não vai ser fácil, porque aquele negócio, não é que o governo norte-americano vai desembarcar num local vazio. Ele está desembarcando num local repleto de interesses, inclusive parte da China, da Rússia e outros países. Né? Então, eu não acho que houve uma retração. O que eu acho é que aquela onda absolutamente impressionante de desmonte, ela foi muito bem sucedida. Ela desmontou de fato. Interna e externamente. Exatamente. Ela desmontou de fato. Eu conto sempre a história do Tribunal Penal Internacional em Haia.
A gente fala muito aqui do Alexandre de Moraes, Lei Magnitsky, etc. Mas quem realmente sofreu sanções foram os juízes de Haia. Os juízes de Haia, 11 juízes foram sancionados pelo governo dos Estados Unidos porque o que eles fizeram? Indiciaram Benjamin Netanyahu por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ou seja, não é por, né? Olha, um absurdo. Assim, né? E aí o que fizeram, o que o governo norte-americano fez foi basicamente colocar sanções tão dramáticas. Outro dia estava lendo, inclusive, um dos juízes, ele não consegue nem fazer reserva de hotel. Porque muitas dessas empresas que fazem reserva de hotéis são norte-americanas. Então ele coloca o nome dele, vai fazer reserva do hotel tal, bloqueado. Um pouquinho da vida não aceita. De jeito nenhum. Então, é a morte civil daquela pessoa. Hoje, a vida civil nossa passa pela internet, passa pelos meios digitais. Quando você desmonta isso, você também está condenando a pessoa a uma não existência. Então, é isso que eles fizeram. Eles conseguiram, de uma forma brilhante no sentido... Perverso, né? Desmontar. Agora, a pergunta que eu faço, eles não desembarcaram lá no dia 20 de janeiro e pensaram, vamos fazer isso? Não. Eles vieram com um plano extremamente preparado. E quando eles desembarcam, eles vão... Só nos primeiros dias foram mais de 100 decretos. Você não tem tempo de preparar 100 decretos. De uma hora para outra. Não. Estava ali na gaveta, foi puxado, falou, tá, assina aqui. Coisas até da gestão anterior que ficou por fazer. Que Sem dúvida. Agora vamos arregaçar, né? Sem dúvida. E com muita pressa. Dá para notar que eles estão com muita pressa. A primeira gestão do Donald Trump ela foi interrompida pela pandemia. Então, muitas coisas que talvez teriam acontecido na primeira gestão dele, elas foram interrompidas pela pandemia. Agora, não. Né? Então, eu acho que nós vamos ver aí, são mais 3 anos. Nossa. E ele pode pleitear... Oficialmente, não. Não, né? Oficialmente, não, mas... Pela Constituição, não. São só 2 mandatos. E no Brasil teve você tem um intervalo igual o Lula, né? Isso. Mas lá não. Mas a pergunta que hoje todos fazem, é claro, se não vai haver algum tipo de manobra. Steve Bannon é um que fala, ele vai sempre um 3º mandato. Ele fala com todas... Cara dura. Ele fala com todas as palavras, em entrevistas. Essa linguagem também mudou, né? Até um George Bush, filho da vida, tinha uma espécie de verniz democrático, vamos dizer assim, mesmo que a gente soubesse que não, né? Não era isso. Eles não têm, eles do avião falam, não, queremos o petróleo. Né? Teve uma cena outro dia que é uma pena que seja tão dramático, mas ela é você olha aquilo e você não tem como não sentir uma... Eu vou explicar a cena. O Marco Rubio estava numa sabatina no Senado norte-americano e um senador democrata foi provocá-lo, foi colocar ele na parede e disse, podemos concluir então que o governo dos Estados Unidos quer a mudança de regime em Cuba? Ele falou, claro. Sim, simples. E ele claro é descendente de cubanos, né? Hã? Ele que é descendente de cubanos. Tem uma história meio estranha também, porque os pais não fugiram do Fidel Castro, eles fugiram antes. No Fulgêncio. No Fulgêncio. Então, o que é que aconteceu, a gente não sabe. Mas ele se vende como um imigrante cubano e dá a entender que ele, né, é um opositor do Fidel Castro, porque os pais fugiram. Não foi essa história. Tem até uma fake nisso, né? Até nisso é fake. Eles fugiram, eles saíram de Cuba, não sei se fugiram, mas eles saíram de Cuba antes. Agora, é dramático se você pensar que esse filho de uma senhora cubana e um senhor cubano, aparentemente trabalhavam em serviços básicos, chega a um local em que ele... Os homens mais poderosos do mundo. Sem dúvida. E que ele é quem assina a deportação, a revogação de vistos, fechar portas, expulsar e criar o outro. Eu insisto, essa criação do outro ela é tão forte quanto a deportação. Porque uma coisa que eu entendi no livro, o muro não está só lá no México. Né? Você chega lá e você toca no muro. Eu toquei no muro. Né? Queria entender o que era aquilo. Mas depois eu entendi que o muro, quando um governo estabelece que você não pertence aqui, esse muro está em
todos os bairros, está em todos os locais de qualquer cidade norte-americana. O muro passa a ser absolutamente a regra geral. Então, eu crio o meu muro na situação que eu estiver. Não precisa ir lá para ver o muro. E deixa ele mais evidente em lugares que já eram evidentes. Sei lá, eu lembro de atravessar o Central Park e quando ele acaba no sentido norte, você entra no Harlem, a paisagem muda. É outro lugar. É outro lugar. E assim, é de uma esquina para outra. Sem dúvida. Você sai daquele Midtown e de um Uptown, né? Chiquérrimo. Chiquérrimo. E de repente você chega numa São Paulo, né? Numa periferia. É muito louco, né? Muito. E você, esse multiculturalismo que a gente fala, não necessariamente é a mistura dessas pessoas no mesmo local. É a segregação. É a segregação. Eu fui na Louisiana, eu entrei naqueles cafés de beira de estrada. Parecia realmente tipo parecia Dinner, um filme. assim? Dinner, exatamente, parecia um filme dos anos 50. Junto com o Forrest Gump. Exato. Não, realmente parecia um filme dos anos 50. E eu entro no restaurante, eu vejo de um lado, é um local mais simples do restaurante, uma espécie de balcão, as pessoas pedindo café, o sanduíche e tal, no balcão. E do outro lado, mesas. Eu pensei, deve ser que ali serve lanche e ali serve almoço, sei lá. Né? Eu fiquei olhando, os brancos entravam e sentavam nas mesas. Os negros entravam e iam para o balcão. Todos. De repente eu olho e realmente, assim, eu não consegui acreditar nessa imagem. Todos. Colored people only, quase isso. Faltava placa. Só faltava placa. Então, o multiculturalismo existe? Sim, não estou dizendo que ele não exista. Mas a segregação, o que eu vi pelo menos, é que ela, em alguns locais do país, ela ainda existe de uma forma absoluta. Inclusive, quando eu entrava num local que não era, né, esperado que um branco entrasse. E que eu olhava... Fica à vontade, né? Tipo, acho que você se enganou. Né? Não que tivesse nenhum tipo de altercação, agressividade, de jeito nenhum. Mas quase como uma surpresa, né? O que você está fazendo aqui? Né? Mas você pensa, tá, essas viagens de carro no interior do Mississippi, Louisiana, Arkansas, elas foram fascinantes por isso, né? Por essas histórias. E aí você descobre que a democracia não é exatamente ter o direito a votar. Ele também sem dúvida nenhuma. Mas ela é muito maior do que isso. Total. Jamil Chad, no Maulaça aqui pra gente. Como eu disse, é um grande intérprete dessa existência. E Jamil, para acabar aqui olhando nas lentes da verdade, você está sempre também na condição do outro, ou também de fora, olhando para dentro do seu Brasil. Mas o seu Brasil também é multicultural, também tem suas segregações. Sem dúvida. Você especificamente descende, né, de árabes libaneses, né? Isso. Então, morando fora há tanto tempo, né? O que é o Brasil, Jamil Chad? A gente podia falar de muitas coisas aqui, sem dúvida nenhuma. Mas eu não quero perder a esperança. Eu não quero abrir mão da esperança de que a gente possa ter um país democrático nesse sentido maior. Né? Por isso que redemocratização no Brasil é um pouco absurdo falar. Na verdade, a gente precisa fundar a democracia brasileira ainda. Total. Não é que o Brasil precisa se reencontrar, ele precisa se encontrar talvez pela primeira vez. Né? Mas abrir mão da esperança não dá. Né? Então, eu acho que é um país... fascinante, a terra treme aqui. Seja pelo forró, seja pelos protestos, né? A terra treme. Não há indiferença nesse sentido. A indiferença em relação à pobreza, etc., sim, isso é gravíssimo. Mas é um país que tem a possibilidade, sim, de criar uma magia. Só que cabe a nós. Né? Essas instituições não farão por si mesmas. Outro dia eu vi uma história, eu vou explicar a história, mas
aparentemente um prefeito venceu a eleição, chegou na prefeitura e descobriu que a prefeitura estava quebrada. Então ele começou a anunciar, olha, aquela estrada que a gente ia fazer, não vamos eliminada. Aquela escola que a gente ia construir, eliminada. Aquele hospital que a gente ia fazer, eliminada. Então, e ele prometeu transparência. Então ele falava tudo isso para a população. Aí um dia a população se revolta e vai diante da prefeitura com placas dizendo: não queremos fatos, queremos promessas. Muito bom, né? Parece um clássico do Brasil, do Paraguaçu, né? Exatamente. Então você fala, calma. Claro, não estou dizendo que é promessa, mas se a gente não colocar essa esperança de uma transformação na nossa vida, não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Eu acho que, vendo de fora, eu acho que tem uma indignação muito forte hoje no Brasil. Né? Essa indignação existe. Eu não concordo que há uma apatia. Não há apatia. Não há apatia. Mas Também acho. Talvez a gente precise mobilizar essa indignação para uma insurreição real. Isso não é armas, não estou falando de armas. Absolutamente, de jeito nenhum. Mas uma insurreição no sentido, nós não vamos aceitar que um país que supostamente alimenta 1 bilhão de pessoas pelo mundo tenha famintos em casa. Nós não vamos aceitar uma situação de penúria em algumas regiões do país, quando nós somos a 10ª, 11ª, 12ª maior economia do mundo. Não é falta de dinheiro, é falta de distribuição. Então, se a gente conseguir, de alguma forma, alimentar essa indignação e fazer com que essa indignação se transforme em política pública, uma pressão para que essa política pública exista, acho que a gente vai chegar lá. O Abu Janra sacaneava, ele perguntava de novo, mas Jamil, o que é o Brasil? É uma experiência espetacular. Graças a Deus somos brasileiros, porque imagine só com tudo isso que... Você não vai voltar a morar no Brasil, não? Eu acho que moro no Brasil ainda. Ah, gostei mesmo. Eu acho que eu ainda moro. Não, no sentido... Ele é seu, né? Lógico, está em você. Aquela história que você pode ir embora do Brasil, mas o Brasil não vai embora de você. O São Paulo também, tá? Dá um abraço aqui, que é tudo verdade. Muito obrigado, querido. Gente, Jamil Chad, um beijo no coração e até o próximo Provocação Histórica. Não esquece do livro, hein? O primeiro super lançamento do ICL. Galera, esse ano é o ano que o bicho vai pegar. Ano de eleição aqui no Brasil. E se o negócio já é guerra sem ser ano de eleição, nesse ano se prepara. O negócio vai ser literalmente violento. E a gente tem que estar preparado. E o ICL vai revelar a maior ferramenta já desenvolvida até hoje para te dar esse superpoder de ser capaz de argumentar, de discutir, de debater com um conhecimento que ninguém tem e de forma prática, rápida e certeira. Uma revolução. Uma ferramenta que não existe em lugar nenhum do mundo. Você vai conhecer essa ferramenta, que tem o nome de Oráculo ICL, no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Você vai querer começar a usar no mesmo dia. O primeiro super lançamento do ICL para 2026.